Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Eroxon, que é um gel para melhorar a ereção. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que a gente possa respondê-los depois. O tratamento da disfunção erétil, ele pode ser dividido em três grandes grupos. O primeiro são medicamentos de primeira linha, no qual a gente pode incluir aí tanto o Tadalafila, que é o Cialis, o Viagra, que é o Sildenafil, o Levitra, que é o Vardenafila. Essas medicações são considerados medicamentos que devem ser testados primeiramente nos pacientes, São medicações orais, geralmente usado 1 hora a 2 horas antes da relação sexual. Ocorre uma vasodilatação e há uma entrada maior nas artérias cavernosas e os corpos cavernosos eles acabam enchendo, colabando as veias penianas. Quando esse tipo de medicamento ele não funciona, a gente parte para tratamentos de segunda linha, que são as injeções penianas, as injeções intracavernosas, no quais a prostaglandina, a papaverina e a fentolamina são os três grupos de medicamentos no qual vão ser usados nesse tipo de tratamento. Existem várias formulações que a gente pode fazer até 9 tipos de injeções diferentes, de doses diferentes de cada componente desse, no qual vai oferecer também uma ereção, às vezes muito mais forte do que um comprimido oral, e respondem bem quando os medicamentos orais não estão funcionando. Em casos mais avançados, no qual a gente observa aí que tanto as medicações orais como as injeções penianas intracavernosas elas não funcionam, a gente pode partir para o tratamento de terceira linha, no qual o principal é a prótese peniana. A gente coloca a prótese peniana no qual ele dá uma sustentabilidade para o paciente ele conseguir uma penetração. Ele tendo uma ereção residual, esse pênis ele enche melhor e isso fica bem satisfatório para ele ter uma relação sexual. Recentemente foi aprovado nos Estados Unidos uma nova medicação para a disfunção erétil, que a gente pode até incluir aí como tratamento de primeira linha. Uma medicação chamada Eroxon, que é um gel no qual você aplica na glande, espalha na glande do pênis e em mais ou menos 10 minutos essa medicação ela vai promover uma ereção nesse paciente. Só daí a gente já percebe que é uma medicação melhor do que um comprimido oral, no qual você tem que tomar mais ou menos 1 hora antes. Então, você vai iniciar um ato sexual e aí você passa esse gelzinho aí mais ou menos 10 minutos antes. No momento das preliminares, o pênis já começa a ter uma ereção. O Eroxon ele mostrou uma segurança em vários ensaios clínicos que ele teve que passar e foi aprovado aí por vários órgãos reguladores, principalmente aí na União Europeia, no Reino Unido e nos Estados Unidos. O princípio ativo desse gel que promove uma ereção é o trinitrato de glicerina. É um vasodilatador, assim como os inibidores da fosfodiesterase 5, que são os medicamentos orais. Ele relaxa e alarga os vasos sanguíneos, principalmente na região peniana, permitindo aí que o sangue chegue com mais facilidade, e promove uma vasodilatação aí dos corpos cavernosos. Como é uma medicação que ela é aplicada diretamente na glande, os efeitos colaterais tendem a ser menores que os medicamentos orais, no qual você tem que engolir ele, passar pelo trato digestivo e aí se espalhar pelo corpo e aí fazer a sua ação no pênis. Como é uma medicação já colocada na glande, esse efeito é mais rápido, e tende a ser menor os efeitos colaterais. É um tratamento que ele não vai sofrer interferência aí da ingesta de alimentos gordurosos e da bebida alcoólica, coisa que pode atrapalhar a ação principalmente dos medicamentos orais. E as contraindicações para o uso desse tipo de tratamento é basicamente igual aos medicamentos orais, que são pacientes que possuem doenças cardíacas graves e pacientes que fazem uso de nitratos para vasodilatação coronariana. Então,
em relação a contraindicações é semelhante. Os principais efeitos colaterais eles são semelhantes aos medicamentos orais, no qual a gente pode citar aqui a cefaleia, o rubor facial, a congestão nasal e sintomas dispépticos como náuseas, por exemplo. Os efeitos colaterais menos comuns são tontura, por causar uma vasodilatação aí periférica, dor abdominal e muito raramente pode causar um priapismo, que é uma ereção acima de 6 horas, no qual é necessária uma procura de uma ajuda médica aí em pronto-socorro. Para usar o gel, é recomendado lavar bem as mãos, né? E esvaziar a bexiga antes de fazer a aplicação aí do gel na glande. Na caixa do Eroxon vem 4 tubos, né? No qual cada tubo é usado aí em uma aplicação. É uma medicação que infelizmente ainda não está sendo vendida no Brasil, mas foi aprovada aí pelo FDA para uso nos Estados Unidos e já é usado em países europeus. O custo médio aí desse medicamento já convertido em reais é mais ou menos R$150, muito próximo aí o que é vendido aí tanto o Viagra como o Cialis, e parece ser uma opção válida, é uma opção segura e que quando chegar no Brasil vai fazer muito sucesso. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui sobre Tadalafila para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.